favor de sentar. Graças a Deus. Eu convidava os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 4. E vamos meditar na palavra de Deus, e hoje eu quero falar sobre a provisão divina. É bom nós ouvirmos o relato aqui do trabalho que foi desenvolvido ali no lar e tem sido desenvolvido. Para mim, que conheço parte da história só pelos registros que nos faz chegar ao conhecimento, né? Foi bom estar ali ontem e ouvir testemunhos a respeito do início deste trabalho, da forma que Deus usou e a quem Deus usou para poder levantar este trabalho do Lar Bom Samaritano. Fico mais grato a Deus pelo privilégio de poder estar servindo na igreja e também de tomar conhecimento de que nós não somente temos que orar pelo Lar Bom Samaritano. É um privilégio poder fazer parte da vida e história do Lar Bom Samaritano, como igreja. Para os que não estiveram ali ontem e que talvez não saibam, o testemunho que nós ouvimos foi que o fundador do Lar Bom Samaritano, membro da Assembleia de Deus na Suécia, era um homem que foi criado num lar de criança, de acolhimento, que, irmão Cláudio, lembrei lá de você ao ouvir o testemunho daquele homem, e não você, mas a Dina também, eu lembrei de vocês na hora de ouvir, porque o testemunho da filha, que parece que é Strong, a família, né, pastor? E ela diz que o pai foi um homem, um jovem criado num lar de acolhimento, cresceu, depois entrou no mundo das drogas, foi preso, foi presidiário e depois se converteu a Cristo Jesus. Foi totalmente liberto. E Deus colocou no coração dele o interesse de resgatar as vidas que estão perdidas, assim como ele era um perdido. E hoje, não somente aqui em Portugal, mas em outros países, ele conseguiu fundar o Lar Bom Samaritano, essa instituição de acolhimento que tem feito muito bem a muitas pessoas. Porque Deus colocou no coração dele. Qual era a visão dele? Se Deus salvou-me a mim, se Deus transformou a minha vida, se Deus fez de mim uma nova criatura, Deus quer continuar a salvar e libertar as pessoas. Só a eternidade, e em alguns casos especiais, como o caso desse irmão, que nós passamos a ouvir o testemunho dele, é que nós vamos saber de algumas coisas. Mas a eternidade há de revelar muitas e muitas surpresas agradáveis daquilo que se faz em favor das pessoas que estão perdidas. Aliás, essa é a principal missão da igreja, resgatar os perdidos para Cristo. A exemplo de Jesus, ele diz, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. Deus, certamente, continua a contar conosco para continuar a fazer essa obra. Que Deus possa nos dar graça para os nossos irmãos. Eu também ouvi dizer ali que quando o pastor Rui, de saudosa memória, está aqui a nossa irmã Nélia, que foi a pessoa, juntamente com o pastor Costa, receberam aquele trabalho da parte da Suécia. Eu lembro no testemunho ali dos irmãos, quando foi nomeado um casal de jovens para tomar conta daquele trabalho. E um casal de jovenzinhos, João Carlos e a irmã Teresa. Isso já passaram 25 anos, já não é aquele jovenzinho, mas é engraçado, né? Engraçado fosse a expressão. É tão bom saber que as pessoas investem e acreditam no potencial dos jovens, e eles não falharam. Eles estão lá até hoje, e é um trabalho muito difícil, é um trabalho que, mesmo como ouvi também ontem, que é simples, faz pouco, simples, mas faz de coração. Às vezes nós queremos fazer muitas coisas, e somos exortados a fazer poucas coisas, mas fazer de coração. Porque isso permanece, isso tem valor, isso fica para sempre.
quando faz muitas coisas, mas faz por fazer sem amor, isso, quando vem uma tempestade, o vento leva tudo, como esse... Como é que é o nome do tufão que passou ontem? Leslie. Pois é, leva um monte de coisa, derruba até a árvore e não fica nada. Mas quando é feito com amor, isso permanece. Mas não é essa a mensagem de hoje, mas tomei a oportunidade para dizer que, graças a Deus pela oportunidade da igreja e deste lar e de todo o trabalho que tem sido feito e que certamente Deus ainda irá fazer. Não ouvi um amém? Amém. Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, diz-nos assim a palavra de Deus. Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele. Depois, fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e o fez saber ao homem de Deus. Disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Eu coloquei um título para poder prender aqui a minha atenção e a vossa atenção. Coloquei um título: Provisão Divina, e quero falar sobre isso. E a minha introdução diz assim: a família, depois de Deus, é claro, é o nosso maior bem. Quando nos casamos e formamos família, tudo o que se faz é a pensar no bem comum da nossa família. Nessa altura, até aprendemos a dar mais valor aos nossos pais, porque passamos a sentir o que eles sentiam por nós e que não compreendíamos. Vivemos para a nossa família. Nossa prioridade é vista na seguinte ordem: Deus, a família e a igreja. Os filhos são a nossa maior herança. A pensar na família, trabalhamos, dedicamos-nos, planeamos, projetamos e sonhamos o melhor. A família do cooperador do profeta Eliseu, de acordo com a história narrada neste texto, experimentou uma grande desilusão e aflição ao vivenciar uma grande ameaça de extinção do sonho familiar, causado pela morte do chefe da família. Quando nós lemos essa passagem, nós encontramos uma mulher que tinha sonhado como todos nós sonhamos, uma família que, como nós sabemos, e eu falo porque é baseado numa verdade, que todos nós pensamos na nossa família, nós queremos o melhor para nossas famílias. Se nós temos filhos, nós, quando casamos, pensamos na nossa família. Eu, quando casei, sonhava com o meu filho. Antes de casar, eu já sonhava com o filho. Eu queria ver meu filho entrar dentro de casa. Para mim, era a coisa mais elegante que tinha, era um filho chegar e: pai, papai. Eu sonhava com esse dia. E sonhava tanto que casei com 19 anos. De tanta vontade de ter a família. E não me arrependo. Hoje, vou fazer 42 anos de casado, tenho a família, graças a Deus. E tudo que nós fazemos como chefe de família, como homem da casa, como pai, como mãe, nós pensamos nos nossos filhos. Nós queremos o melhor para os nossos filhos.
Nós sonhamos de ver a nossa família bem concretizada, bem sucedida. Nós sonhamos de que a nossa família vai ser uma família próspera, abençoada. Nós pensamos tudo o melhor. Não é nada demais, isso é natural. Se nós temos juízo, se nós não somos, assim, um parafuso a menos, nós queremos o melhor para a nossa família. E, às vezes, até fazemos tantos esforços que se tornam até inúteis, às vezes, porque nós queremos o melhor, mas pensamos no melhor. E eu acredito que essa mulher, dessa história verídica, esposa deste homem, que não tem o nome dele, era um servo fiel a Deus, era um dos ajudantes do profeta, era um auxiliar, um cooperador na escola de profeta, era servo do profeta Eliseu, que era o líder dessa escola de profetas. Nós não sabemos a causa da morte dele. A Bíblia diz que, um determinado dia, ele faleceu, aparentemente ainda em tenra idade, porque os seus filhos ainda estavam em idade de ser moeda de troca, conforme a cultura. Então, provavelmente, era um homem novo. Mas ele foi um homem fiel a Deus, serviu a Deus, sonhou juntamente com a sua esposa, sonhou o melhor para os seus filhos, para a sua casa, para a sua família, fez projetos, e certamente lá sentado, à noite, depois do trabalho, depois de passar um dia lá na escola, servindo, quando estava na sua prioridade familiar, no seu aconchego familiar, certamente ele conversava com a esposa, fazia projetos. Esse mês nós vamos fazer uma poupança, vamos começar a juntar dinheiro, porque no final do ano eu quero comprar um Mercedes. O sonho de muitas pessoas era chegar a comprar um Mercedes. Eu vou emigrar, eu vou juntar dinheiro, vou mandar aqui, fazer uma conta aqui no BES, e vou colocar aqui meu dinheiro, para depois, quando eu me reformar, aposentar, eu vou ter um conforto. Esses sonhos, não quer dizer que isso é errado. São sonhos, são pensamentos. Certamente ele fez vários pensamentos, vários projetos, pensando no bem da família, pensando nos filhos que estavam a crescer. Os meus filhos, vou inculcar neles a doutrina. Porque como um servo fiel, certamente sentava com seus filhos e dizia: meu filho, você precisa ouvir o Senhor, temer o Senhor, guardar a palavra. Ele sabia que ele tinha que andar pelo caminho, sentado à mesa, no campo, no trabalho, onde quer ele tinha que colocar a palavra, ensinar, falar das coisas de Deus, das grandezas de Deus, coisa importante para nós aprendermos, principalmente aqueles que ainda têm os seus filhos pequenos, que em casa, em vez de alimentar os seus filhos com muitas coisas que não vale a pena, ao invés de dar tempo aos seus filhos para estar nas redes sociais, nos jogos, nos videogames, na televisão, em tanto de entretenimentos, lembre de ensinar a eles o caminho que deve andar. Porque quando crescer, não desviarão dele. Deve dar o melhor para os seus filhos. O melhor não é a roupa. O melhor não são os bens materiais. O melhor para eles é o ensinamento da parte de Deus para que eles sejam protegidos quando crescerem. Porque eles vão enfrentar uma vida difícil lá fora. Então é importante que os pais aproveitem a oportunidade e sentem com seus filhos à mesa. Ensina-os a ser grato, como ouvimos hoje de manhã pelo nosso irmão João Caravella aqui no estudo da manhã. Nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus, agradecer mais a Deus, agradecer pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu lembro que o nosso irmão hoje pela manhã falou sobre a ingratidão, e geralmente essa ingratidão também passa pela nossa porta, e às vezes nós somos ingratos. Ele diz: a verdade é que nós encontramos pessoas e crentes, que quando falamos com elas estão: hoje a minha cabeça, o meu corpo, a minha perna, os meus olhos, meus braços, e meus rins, meu fígado, e meu basto, e não sei o que lá, meu olho, meu nariz, meu ouvido, está tudo mal, a vida tudo mal, não tem nada para agradecer a Deus. Passa uma semana, e quando ele estava falando, eu pensei assim, eu estava pensando, e Deus usando o nosso irmão João Caravella para ministrar, que às vezes nós somos ingratos, não agradecemos nada, e eu comecei a pensar:
que eu tenho para reclamar essa semana? Passou uma semana e eu não consegui encontrar nada para reclamar que o Senhor não foi bom para mim na semana. E eu agradeci a Deus. Porque enquanto ele estava falando, eu comecei a pensar, o que aconteceu essa semana de mal, para que eu pudesse dizer assim, olha, para mim só aconteceu isso, mas graças a Deus. Mas eu não consegui encontrar nada. E eu fiquei alegre por isso, porque Deus me abençoou, Deus me guardou, Deus me deu uma semana de bênção. Mas a verdade é que, mesmo no meio das tribulações, nós precisamos aprender a agradecer a Deus, a louvar a Deus, a adorar a Deus. Temos que ser mais gratos. Então, este homem, que era um servo de Deus, fez muitos planos. E certamente saiu de manhã para ir para o trabalho. Eu vou lá porque Eliseu, hoje, ele falou que nós temos que começar o estudo mais cedo, e temos lá muitas coisas para arrumar na escola. Eu vou ter que preparar algumas coisas para que tudo corra bem, porque ele era um serviçal lá também. Nós podíamos hoje dizer que este homem seria assim uma figura, se nós fosse trazer para o nosso contexto, poderia ser um diácono da igreja, poderia ser um presbítero da igreja, um auxiliar, um cooperador, um líder de departamento, estava lá trabalhando, ajudando na obra de Deus, porque aquilo era fazer a obra de Deus, estava ali um trabalho desenvolvido, poderia ser uma pessoa, um cooperador. E ele certamente saiu para ir para lá, só que o que ele não sabia, certamente, é que naquele dia seria chamado à eternidade. E muitas pessoas fazem muitos planos, projetam muitas coisas, mas esquecem de estar bem com Deus, de estar em dia com Deus, que os seus planos estejam de acordo com a vontade de Deus, porque a qualquer momento Deus pode nos chamar. E nós precisamos de conhecer isso. E ele foi. Só que este homem, segundo as Escrituras, ele fez projetos, e nós não sabemos, a Bíblia não fala qual foi o tipo de projeto que ele idealizou, que ele se comprometeu financeiramente. Ele fez um empreendimento e tomou empréstimos. Talvez, suposições, a Bíblia não diz, para nós pensarmos, talvez ele fez alguma coisa, eu pensando na minha família, tenho meus 2 filhos aí agora, e eu preciso dar um futuro melhor para os meus filhos. Então eu vou fazer um financiamento, vou comprar uma terra, vou construir uma casa, vou fazer algo que, se quando nós tivermos já velhotes, posso deixar de herança para os nossos filhos, para que eles não possam, eu vou cuidar, eu vou investir, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Ele deve ter feito alguma coisa, a Bíblia, nós não sabemos o que é, só sabemos que ele tinha uma dívida, que ele concretizou, ele adquiriu essa dívida. E de acordo com a cultura da época, a família, principalmente os filhos, eram moedas de trocas em caso de incumprimento das obrigações financeiras. Naquela época, se a pessoa ficasse a dever, o credor podia chegar a exigir que a hipoteca fosse executada. E como garantia para o pagamento da dívida, eles podiam tomar os filhos e levar como escravos para servir, para ir trabalhar para eles, para pagar a dívida. Então eles chegavam na casa, a pessoa devia, aqui na nossa cultura, quando as pessoas fazem o financiamento no banco e compram as suas casas, e aproveitam e pegam dinheiro um pouco a mais para comprar os móveis e carros e outras coisas mais, e endividam-se. E depois, quando dá um insucesso, há incumprimentos financeiros e obrigações, o banco penhora a casa, toma, adquire os bens. Muitas pessoas perderam os seus bens. Muitas pessoas ficaram comprometidas, porque o seguro que se faz, às vezes não deram para cobrir as coisas, não tinham condições, algumas cláusulas que são feitas, que às vezes não abrange o cumprimento da dívida. E neste caso aqui, este homem não tinha, Marcos. Tinha um empreendimento, um sonho, um projeto, pensando na família, que é normal, mas naquela época não acionou uma cláusula dizendo assim, eu vou fazer um seguro de vida. Se porventura eu falecer, a minha esposa e os meus filhos estão guardados.
Naquela época, o sistema econômico, financeiro, não dava margem, certamente, para que isso fosse realizado. Talvez eu acredito que se houvesse, por ser um homem de Deus, um servo de Deus, fiel a Deus, Deus iria orientar e dizer, não, eu vou fazer um seguro, porque se eu morrer, eu não quero deixar dívida para minha esposa e nem quero que tome os meus filhos. Porque ele conhecia a cultura, ele sabia que aquilo era possível, mas a fatalidade, as dificuldades chegaram à porta dessa família. E essa mulher teve um grande dissabor, um grande desgosto, um desapontamento, porque chegou à casa dela uma carta registrada dentro das formalidades da época. Chegou um aviso, diz, olha, você tem tantos dias para pagar a dívida, porque se você não pagar, o seu marido concretizou aí uma dívida e agora você tem que pagar. Se você não pagar, já sabe que eu preciso levar os seus filhos para pagar a dívida. Você tem 2 filhos. Não vai pagar tudo, mas pelo menos vai dar para amortizar um pouco, porque o credor, para pegar os filhos das pessoas para levar como escravo, não tinha muito bom coração. Então, certamente, ainda ia achar que aquilo era pouco. E eu quero dizer que muitas das vezes nós estamos diante de situações, de problemas, dificuldade, que do outro lado não há compaixão, não há misericórdia, não há entendimento, não há benevolência. E neste caso dessa mulher, ela estava exatamente nessa condição. O credor não teve nenhuma compaixão com ela. O credor não pensou assim, eu prefiro perder os meus bens, perder o dinheiro que eu já emprestei, já não me fez falta até agora, do que tomar essas crianças e fazer delas escravos para pagar. A mulher, coitada, já está sofrendo, já não tem as coisas que deveria ter, e agora ainda vou levar os filhos. Olha, até tem um ditado que diz que quando tem dinheiro envolvido, as pessoas perdem um pouco do amor pelas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas valorizam muitos bens materiais e esquecem do relacionamento, até no meio da família. Quantas brigas, quantas mortes, quantas desavenças, quantas inimizades aconteceram e acontecem no meio das famílias por causa de bens materiais. Uma loucura, mas acontece. E diz que este homem chegou à casa dela e deu um ultimato. Vocês preparam, porque nós vamos levar os meninos para levar como o pagamento da dívida. E aquela mulher, eu não sei se os irmãos já tiveram assim, algum tipo de ultimato que não tem aonde recorrer mais. Eu não sei se os irmãos já, talvez você que me ouve, não sei se você já esteve em alguma situação que diz assim, agora o que eu vou fazer? Eu agora não sei mais o que fazer. Eu não tenho mais para onde. Eu olho para todos os lados que eu olho, não tem saída. Eu não consigo ver, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo saída. E essa mulher também estava nessa situação. A princípio, ela até julgava não haver nenhuma hipótese para a liquidação da dívida. Ela olhou e disse, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada. Eu não tenho como pagar. E humanamente falando, não havia mesmo condições. Ela não tinha dinheiro, não tinha nada, então a única coisa que ela julgou ter, mesmo assim depois que ela disse, eu não tenho nada, era dizer assim, olha, a única coisa que eu tenho aqui é uma botija de azeite. Mas o que é uma botija de azeite para pagar uma dívida que valia a vida dos seus 2 filhos? Praticamente nada. Mas essa mulher tinha algo que fez toda a diferença na sua vida. Ela tinha um ensinamento bíblico, ela tinha o conhecimento de Deus, ela vivia num lar que temia Deus. O seu marido era um homem de Deus. Certamente ela compreendia as coisas de Deus, certamente ela estava diante de Deus. Ela sabia que existia o milagre de Deus. Ela sabia que a sua situação não podia ser resolvida ali humanamente, mas ela sabia que se houvesse uma intervenção de Deus, as coisas iriam mudar. E ela vai buscar ajuda. Ela lembra do profeta Eliseu, que era, digamos, o chefe, entre aspas, do seu marido, o responsável pelo seu marido, aquele a quem o seu marido servia, estava junto com ele, ela conhecia a autoridade deste homem.
E ela diz, eu vou buscar ajuda. Talvez, a princípio, ela tenha ido à casa de Eliseu e certamente ela deve ter pensado assim, como nós pensamos. Às vezes nós pensamos que o nosso socorro vem do homem. Às vezes nós temos assim situação de dizer, eu vou falar com fulano de tal, eu estou precisando de uma resposta numa área, estou precisando de ajuda numa área, eu vou falar com fulano de tal, porque fulano de tal tem condições e ele pode ser que ele vai me ajudar. E nós chegamos lá, batemos com a cara na porta. Isso nunca aconteceu com ninguém daqui, mas eu vou entristecer vocês, comigo aconteceu. Eu, uma vez, precisei de uma ajuda, e eu fui a uma pessoa que eu sabia que poderia me ajudar com sobra. Uma pessoa que na veia dele corria o meu sangue. E eu fui lá falar com essa pessoa. E os irmãos não sabem a vergonha que eu passei no meio da rua. Porque deu-me uma crise quando ele disse que não podia fazer nada por mim. E me deu uma crise de choro no meio da rua, porque eu vinha voltando. E fiquei triste. E as lágrimas corriam, as pessoas passavam, eu tentava disfarçar no meio da rua, sol quente, 2 horas da tarde, tentava esconder, e as lágrimas não paravam de correr, e eu chorando, disse, Senhor, por que isso, Senhor? Por que, Senhor, permite isso, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Aqueles porquê que a gente começa a falar nas horas das aflições. E eu tentava parar e conter as lágrimas, e as lágrimas não... Parecia que quanto mais eu tentava segurar, mais as lágrimas pulavam para fora. E eu fiquei com vergonha no meio da rua, porque as pessoas passavam por mim, eu andando no calçadão, e as pessoas olhando, e eu tentando esconder que as lágrimas não paravam. Porque eu pensava que aquela pessoa iria me ajudar. Mas o socorro não veio dela. Ela negou o socorro, mas o meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa mulher certamente compareceu perante Eliseu, certamente o primeiro pensamento dela, que era natural. Ela diz, eu vou falar com o profeta, porque certamente eles têm lá, porque as pessoas trazem os dízimos, trazem as ofertas, milho, arroz, feijão, esses cereais, traz as moedas, traz aquelas coisas para colocar lá no cofre. Eles têm lá ajuda para poder ter a escola, eles têm lá um sistema para a sustentação deles. Certamente ele pode dispensar um pouco de dinheiro, emprestar, amanhã mais tarde meus filhos crescem e vão pagar a dívida, e eu saio livre do credor e vou salvar meus filhos. Certamente foi com esse pensamento. E que não era nada errado. Mas o profeta, quando chegou lá, o profeta diz, o que eu posso fazer por ti? Era como se dissesse assim, eu não tenho como socorrer você. Não pense que eu posso fazer nada por você. Não coloque a sua esperança em mim. É como se ele estivesse dizendo para ela, não penses que eu sou a resposta para o seu problema. Não coloque a sua esperança na minha pessoa. O que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, senão uma botija de azeite. Ele diz, então, você tem alguma coisa que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus pode usar para abençoar a sua vida. Você tem alguma coisa que Deus pode lançar mão para mudar a sua história. Você não está perdido, você não está excluído ao ponto de não ter condições de Deus restaurar, mudar a sua história. Deus pode mudar a sua história. Tem algo na sua vida que Deus pode pegar. Ainda que consideres pouco, Deus pode tomar este pouco e multiplicar e abençoar a sua vida e trazer a resposta que você tanto necessita, seja ela de que ordem for. Deus pode mudar a sua história. E foi isso que aconteceu com essa mulher. O que eu posso fazer por ti? Se ele deixasse que ela continuasse a falar, ela diz, eu queria que o senhor pudesse conversar aí com a diretoria da escola e liberar aí o dinheiro para pagar lá o meu credor, e depois os meus filhos, quando eles crescerem, eu vou trabalhar, eu posso fazer alguma coisa também, e eu posso ir amelhando alguma coisa, e vão fazendo, e vão pagando com um prazo, que eu não posso deixar meus filhos. Mas o profeta nem deixou ela falar, porque não queria entristecê-la, para dizer assim, eu não tenho como te ajudar. Mas uma coisa eu tenho. E eu lembrei de Pedro e João. Quando eles estavam indo para o templo, eles passaram, assim, no templo tinha lá um aleijado, já de nascença. Já tinha mais de 40 anos, ficava ali a pedir esmola. E quando eles chegaram, ele viu, assim, Pedro e João indo para a oração no templo, os irmãos conhecem. Para você que não conhece, é uma história bíblica,
registrado no livro de Atos, no capítulo 3 de Atos, que diz que João e Pedro estavam indo às 3 horas da tarde para a oração no templo, que era costume deles ir orarem. E quando chegaram à porta do templo, chamada Formosa, havia lá um paralítico. E ele ficava ali a esmolar, a pedir esmolas, para sobreviver, para se manter. E quando ele chegou ali, olhou assim para Pedro e João, e ficou estendendo a mão, pedindo uma esmola. E ele pensou assim, esses homens certamente vão me ajudar, mais um dia eu vou ter aqui alguma coisa para ajudar. E Pedro olhou para ele e disse assim, nós não temos prata e ouro. Eram os pastores, eram os obreiros, eram os servos de Deus, estavam indo para a oração, não sei se era na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, não sei, no domingo, não sei. Estava ele indo para a oração e eles disseram assim, nós não temos dinheiro. Nós não temos nem prata e nem ouro, não temos dinheiro. Mas eles tinham algo muito mais importante do que o dinheiro. O dinheiro é importante, necessário. Mas não é essa a parte mais importante na vida da pessoa. Eles disseram, nós não temos dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E diz que imediatamente ele levantou sobre os seus pés, saiu saltando e pulando e louvando e glorificando a Deus, entrou no templo louvando a Deus, houve um alvoroço, porque Deus operou um milagre na vida deles. Mas ele, a princípio, olhou para os apóstolos e disse assim, aí está alguém que vai me ajudar. Pensando em dinheiro, pensando na resposta financeira. Mas o que Deus tinha para ele era muito melhor do que a resposta financeira. Deus queria operar um milagre na vida dele. E Deus também é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pode operar um milagre na sua vida. Talvez você esteja pensando que Deus vai fazer algo para você pequeno. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer operar um milagre na sua vida. O nosso Deus é o Deus do milagre. E diz que o profeta diz, o que você tem? E ela disse, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Quantas pessoas já tomou a atitude dessa mulher? Eu não tenho jeito, eu não tenho mais jeito, eu não tenho nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu sou um miserável, sou um desgraçado. Para mim não tem mais jeito, as coisas já passaram, tudo já, não tem jeito, não tem nada, não tem nada. E depois a consciência dela doeu, quando ela dizia que não tinha nada. E tomara que nessa noite esteja eu a dizer a alguém também que diz que não tem nada que Deus possa usar, para que você possa dizer, eu só tenho uma botija de azeite. Não tenho nada. Mas ela tinha uma botija de azeite. E todos nós temos alguma coisa que Deus pode usar. E o profeta disse assim, então faz o seguinte, tome os seus filhos, vai para a sua casa, tome os seus filhos e faça-os pedir vasilhas emprestadas à sua vizinhança. Vai às casas e pedem muitas vasilhas, não poucas, muitas. E depois, quando você pedir as vasilhas aos seus vizinhos, você volta para a sua casa. Entra na sua casa. Entra para o seu quarto, fecha a porta. E vai encher aquelas vasilhas de azeite. Mas você peça muitas vasilhas. Gente, na hora da aflição, essas palavras ficam mais pesadas do que a fé. As pessoas, a mulher precisando de dinheiro, e o profeta manda que ela vá pegar vasilhas emprestadas. E vai pegar a botija de azeite, e ela, na mente dela, não compreendia muito bem. Mas quando nós não compreendemos, nós partimos do princípio que a fé é a certeza das coisas que não se veem. É o firme fundamento daquilo que nós esperamos que aconteça. E ela exercitou a fé. Ela obedeceu a ordem, porque ela estava diante de alguém a quem ela sabia que podia contar com ele, não financeiramente, mas acreditava que estava ali alguém que podia interceder por ela
e diante de Deus, a quem servia, e Deus podia fazer um milagre na vida dela. Ela creu. E diz que ela foi para casa. Juntou as vasilhas que ela pôde. Passou por cima de alguns preconceitos também, algumas dificuldades com as suas vizinhanças, né? Talvez tinha algum problema, não sabemos nada disso, são especulações. Mas ela mandou bater na porta das pessoas. Vai lá e fala com a Dona Maria para emprestar um vaso lá. Vai lá na casa da irmã Teresa e fala com ela também. Vai batendo na porta das pessoas, vai pedindo, e traga muito. E os menininhos iam para lá e corriam e voltavam trazendo vasilhas. Encheram a casa de vasilhas. E quando ela fechou a porta, ouvi um pregador dizer assim, que quando Deus mandou ela fechar a porta, era por causa das pessoas que ficam especulando. São suposições, né, dos pregadores. Que era para não tirar a fé da mulher. Não fica colocando as pessoas ficar olhando, não. Deus não precisa de espectadores. Deus não precisa de espectadores para poder ver você operar milagre na sua vida. Deus quer fazer na sua vida. Não fique preocupado com as pessoas. Cuida você e Deus. Não fique olhando para as pessoas. Não fique pensando o que as pessoas vão pensar ou dizer. Obedeça a Deus. Se coloque diante de Deus. Renda ao Senhor, porque Ele pode abençoar a sua vida. E ele diz, fecha a porta. E fica você e seus filhos lá, esquece as pessoas. Não chame a televisão para poder filmar, para ver o que vai acontecer. É você que precisa de ser abençoado. É você que precisa de receber a resposta de Deus. É você que precisa do milagre de Deus. Não se preocupe com as pessoas, se preocupe contigo agora. É você que está necessitando. Fecha a porta. E diz que ela obedeceu. Ela obedeceu. Ela não falou, eu vou pedir, tem só uma botija, para que eu preciso? Uma botija, se eu colocar um pouquinho numa botija, colocar na outra, pronto, vou dividir, vai ficar um pouquinho em cada uma, para que eu vou sujar as botijas? Ela não pensou nada disso. A fé não deixa as pessoas ficarem especulando, não. A fé acredita. A fé não fica aí pensando, mas como é que vai ser? Como é que Deus vai fazer? Como é que vai fazer? Não, obedece. E ela foi e obedeceu. E diz que ela pegou a botija e começou a encher, e os meninos entregavam as botijas vazias, os vasos vazios, e eles enchendo. Daqui a pouco ela diz assim, traga outra que está ainda aí. O menino diz, não tem mais. E o azeite não acabou, diz a Bíblia. O azeite parou. Parou de correr porque não tinha mais vasilhas. Porque se houvesse mais vasilha, ainda continuava a correr. Este azeite não parou. O milagre de Deus ainda hoje continua. Deus pode fazer o milagre, porque o azeite ainda não acabou e não vai acabar. Ainda está a correr. O que precisa é de vasilhas para serem cheias. Nessa noite, se você tem uma necessidade, humilha-te perante o Senhor como fez essa mulher. Porque ela se humilhou. Ela acreditou, e para ela acreditar, ela teve que se humilhar. Ela fugiu à sua razão. Certamente era uma mulher que pensava. Certamente ela tinha entendimento, mas ela diz, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, eu tenho que acreditar naquilo que Deus diz e é verdade, então eu vou obedecer à voz de Deus. Muitas pessoas não são abençoadas porque duvidam de Deus, não acreditam em Deus, não aceitam a orientação de Deus. Ficam questionando e dizem, mas como é que vai ser? Alguém pode me explicar? Alguém já leu, já estudou? Como é que Deus faz? Alguém tem conhecimento aí? Talvez os mais sábios. Pode me explicar como é que Deus faz? Como é que Ele faz para esticar o osso de uma perna de alguém que tem uma perna mais curta e quando Ele opera o milagre, como é que o osso cresce? Alguém sabe me explicar como é que Ele faz? Alguém sabe me explicar como é que Deus pode pegar uma pessoa que está morta, que o espírito dela já saiu dela, o corpo está ali inerte, e fazer com que a alma daquela pessoa volte e ela ressuscite? Alguém pode me explicar como é que Deus faz? Qual é o caminho que Ele segue? Quais são as fórmulas? Alguém sabe explicar como é que Deus consegue fazer com que o sol gire? Como é que Ele ilumina a lua, as estrelas, o firmamento? Alguém sabe explicar como é que Ele faz que a semente, que ela faz brotar? Como é que Ele criou? Alguém estava lá no dia para dar conselho a Ele, para ensinar a Ele como é que Ele faz? A razão começa a pensar tantas coisas, nós não sabemos nada. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível, é um Deus que tudo sabe. Nós não podemos dar ouvido à nossa razão. Isso Deus não pode fazer porque foge à lógica. O nosso Deus foge à lógica. O nosso Deus é o Deus do impossível.
Não há nada que ele não possa fazer. Essa mulher acreditou. Mas um detalhe importante na vida dessa mulher, e eu gostaria de partilhar porque Deus colocou isso no meu coração e eu achei tão interessante. Eu até escrevi aqui a elegância dessa mulher. E eu, quando falei elegância, Deus sabe o que estava no meu coração. Talvez não vou conseguir transmitir o porquê que eu coloquei elegância, mas eu vou tentar explicar. O tratamento que essa mulher deu, depois que Deus operou o milagre na vida dela, foi de uma elegância fora do comum. Deus abençoou, Deus operou um milagre na vida dela, Deus fez com que ela fosse alcançada pela graça, o coração dela estava radiante de alegria, de gozo, ela viu o milagre acontecer. Mas ela não fez nada sem voltar ao profeta. Ela não fez nada. Ela diz, agora eu tenho aqui tanta coisa, eu vou vender para fulano de tal, vou ligar para fulano, vou mandar um SMN para não sei para onde, vou entrar no Facebook, vou dar um recado, eu vou colocar lá no WhatsApp, criar um grupo para vender azeite. Ela não fez nada disso. Ela não fez nada disso. Ela diz, eu já sei o que eu vou fazer. O coração dela estava assim, ó, tum, de alegria, de gozo. Experiência com Deus. Ela voltou lá, aonde ela recebeu a palavra de fé, de orientação, ela voltou lá ao profeta e diz, olha, o milagre aconteceu. Deus operou um milagre. Eu tenho azeite lá que eu não sei onde colocar mais. E não acabou o azeite. Parou, porque não tinha mais vasilha. Essa atitude dela, comportamental, é admirável. Eu coloquei que era uma elegância. Porque muitas pessoas viram as costas para Deus. Muitas pessoas buscam a ajuda de Deus, conselho de Deus, mas depois viram as costas. São ingratas. São pessoas que não têm aquela elegância na sua alma de ser grato a Deus. Mas essa mulher, antes de tomar qualquer decisão, ela lembrou que quem a abençoou foi Deus, através do profeta, mas foi Deus que operou nela. Ela diz, eu vou continuar pedindo orientação para a minha vida, porque eu quero fazer o melhor. Eu quero a bênção de Deus, eu estou experimentando o milagre na minha vida. E ela voltou ao profeta para colocá-lo a par da situação daquele milagre e receber dele orientações. O que eu posso fazer? E agora me permita, os irmãos, há muita gente fazendo tudo o que quer, pensando e fazendo o que acha que deve fazer, e não estão buscando orientação de Deus para aquilo que deveria fazer. Muitas pessoas estão agindo por conta própria. Eu faço assim porque o que me dá na telha é assim. Eu que sei, eu que decido, eu é que faço, ninguém tem nada a ver com isso, não interessa, isso é problema meu. Mas eu quero dizer que essa mulher foi de uma elegância tão grande, que ela, quando foi abençoada, ela diz, quem me abençoou foi o Senhor, e eu vou continuar dependendo dele, para me orientar, porque eu não preciso só uma vez. O que aconteceu comigo agora, pode acontecer de novo. A bênção que eu recebi, não é só para mim, mas pode ser também algo que pode acontecer outras vezes, com outras formas. E eu preciso da orientação de Deus. Eu quero ser grato a Deus. Eu quero dizer, Senhor, obrigado por isso. O que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir agora? E o profeta diz, vai e vende e pague a tua dívida. E o que sobrar, não lance fora. O que sobrar, você vai viver agora com seus filhos. Não tem mais a dívida, vai comprar lá alguns saquinhos de mantimentos, vai arrumar a sua vida e continue trabalhando, orientando, pedindo a ajuda do Senhor, porque o Senhor vai continuar te abençoando e você vai viver do resto. Ou seja, aproveite a oportunidade que Deus está te dando. E muitas pessoas hoje precisam de experimentar um milagre de Deus, agindo na sua vida, orientando. Não faça as coisas de acordo com o que você pensa e acha. Sabe por que há tanta divergência, tanta confusão no mundo? É que as pessoas querem fazer tudo o que acham que pode fazer. Deus não tem nada a ver com a minha vida.
Eu não preciso de orientação, eu não preciso de nada. Eu posso fazer, eu sei, eu já sou adulto, sou maior, sou vacinado. Humilha-te perante o Senhor, peça a orientação de Deus, peça ajuda do Senhor. Senhor, eu preciso da tua ajuda. O nosso Deus é um Deus de provisão. Essa mulher não tinha mais nada, estava desesperada, mas ela buscou e bateu na porta certa. Nessa noite, se porventura há alguma coisa que você precisa que Deus faça na sua vida, talvez você possa estar a dizer, não, eu não tenho nada também. Não tem nada que Deus pode colocar as mãos como um princípio, como uma partida. Mesmo que você não entenda, mesmo que você julgue que não tem nada que Deus possa usar, saiba que Deus criou tudo do nada. Ele é o Deus do impossível, o eterno. Tudo partiu de Deus. Ele é o começo de tudo. E este Deus está aqui. Ele pode pegar esse pouco que você tem, ou talvez aquilo que você nem reconhece que tem. Deus pode fazer um milagre na sua vida para mudar a sua história, para mudar a sua vida, para abençoar você. O nosso Deus, nada, Ele é o Deus da provisão, nada lhe é impossível. Ele sempre tem uma resposta para aqueles que o buscam. Deus nunca dispensa ninguém sem uma resposta. Até o silêncio dele é uma resposta. Mas Deus tem sempre uma resposta para aquele que o busca. O azeite da botija não acabou. Ele parou de correr por falta de vasilhas. O Senhor continua ainda operando, fazendo os milagres. O que ele precisa é de que alguém necessite deste milagre. E quando alguém se coloca diante dele, ele é o mesmo para fazer o milagre. Ele é o Senhor que pode operar o milagre. Ele multiplica o azeite. Ele é o mesmo. Deus pode fazer. E eu convidava você a ficar de pé nessa noite para nós orarmos ao Senhor.